Clube do Livro, na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O assunto de hoje é o Dia dos Prodígios, ali de Jorge. Chegamos no último bloco. E antes eu falei, né, sobre a questão feminista ou feminina, né? Então agora eu peguei aqui a citação dela que tem nesse livro aqui. Foi um texto escrito pela Cremilda, né? Pela Cremilda Medina, é. E ela falou o seguinte, então, a Lídia Jorge. Minha escrita é feminina, assumidamente feminina, mas não feminista. Não chamo a atenção para problemas de um estatuto especificamente feminino. Mas, quando escrevo, é claro, a dedada do feminino está lá. Minha perspectiva é a da pessoa e nela a mulher, sem dúvida, está presente. Tá mais explicado agora. Foi o que ela disse, então, a respeito da questão. Mas tem personagens femininas muito fortes aqui, na verdade, no livro, né? Como a gente comentou aqui antes. Mas também tem alguns personagens interessantes masculinos, como o músico, né? Que é apaixonado pela Carminha e acaba... Macário. Isso. O Macário é meio um macambúzio durante o livro. Desculpa. Mas aí, então... Mas ele é mesmo, cara. Ele é meio apagado, ele tá sempre dormindo. Ele é meio preguiçosão, assim. E daí a menina Carminha, então... Mas ele sempre se mostrou atento e apaixonado pela Carminha. Isso aí. E a menina Carminha esperava o seu príncipe encantado que fosse um forasteiro. Ela não queria gente de... dali. Né? Não queria gente, né? Mas, o que aconteceu? Como o seu primeiro pretendente morreu, então, como a gente falou no outro bloco, porque ele era soldado, estava limpando a arma e se matou, assim, desse jeito. Não se suicidou, ele... Foi acidentalmente, né? Acidentalmente. Depois chega um outro forasteiro, também é um militar, chamado Marinho. Mas ele é um cara muito grosseiro, muito insuportável. O jeito de se comportar e tal. Ele se acha, é o cara que se acha. E aí, então, enquanto ele tá... Sei lá, tá na frente do bar, onde é que ele tá? Ele tá num lugar assim... Numa taberna. Isso. E aí, de convivência ali com o pessoal da comunidade, daquele vilarejo... E tem um cachorro e uma cachorra, uma cadela, enfim. Macã. E eu não vou entrar aqui em detalhes e tal, mas ele mata o cachorro, né? Ele acaba matando o cachorro. E isso incomoda a Carminha, ela não gosta dessa atitude dele. Ela sobe, então, a ladeira de casa, entra na casa e diz pra mãe, olha, tu empacota aí meu enxoval, usando assim, tô usando aqui uma... Colocalismo bem, né? 2015, né? Tô aqui resumindo a coisa de forma bem tosca, mas, mãe, tu, né, aí empacota meu enxoval que eu não vou, se esse cara chegar aqui, eu não vou casar com esse cara, né? Ela não gosta desses modos dele. E no final das contas, com quem Carminha fica? Né? Fica com o vizinho Macário, Macambúzio, né, meu? Foi o que sobrou pra ela, né? Então acaba que aceita já o Macário gostava, nutria esse interesse por ela. Ele é um cara todo metido também, é compositor, é músico. E acaba se aproximando dela. E então... Eles tentam sair da vila, ela tenta sair, mas... Nem só sair, mas tipo, buscar alguma coisa de fora, né? Não ficar ali. E daí, no fim, não consegue. No fim, acabou ficando entre muros. E ela disse, né, aceito pra ele. Ele chega todo cheio de... Amor pra dar? E também subterfúgio, assim, eu queria falar com você. E tô todo cheio, sabe, de... Todo romântico. E daí vai e fala com ela e ela... Aceito. Sabe, não é nada romântico por parte dela, talvez. Bem prático, ela, né? na verdade, ela meio que... Se conformou. Realmente, se conforma, aceita. Ok, tá bom. Isso, é isso que temos, isso, né, pro é momento. Então... Se eu ficar esperando, vou ficar velha, então vamos com isso aqui mesmo. Tipo mas isso, ele fica feliz. Não tem nada melhor, né? Não tem tu, vai tu mesmo, é o clássico. Que coisa horrível, gente. Que lamentável. Mas é a situação daquele vilarejo, na verdade, né? Que nada muda, né? E tinha aquele lance, sabe, das mudanças. Até a Camila tinha separado ali um trecho ali de que esses animais que chegaram ali, ou essas figuras, essas cobras, elas, na verdade, representavam uma mudança, né? Ou o pessoal achava que seria uma mudança, né, Camila? Seriam alguns... a cobra, a fuga da mula, né? Enfim, eram meio que sinais que já anunciavam uma mudança. E depois, mais pra frente, o povoado, bem mais pra frente, o povoado começa a ter algumas mudanças também. A terra fica mais de tal jeito, as coisas ficam, sei lá, mais verdes. As flores ficam mais assim, mais assado, mais vivas. Também são sinais, que eles chamam de sinais do céu,
também são alguns sinais de que, então, a Revolução dos Cravos tinha acontecido. E aí tem um determinado dia que a Maria Rebola conta a novidade. Chega na casa do José Jorge Júnior e ele estava lá fazendo alguma coisa e ele estava, sei lá, agachado no chão, assim, uma posição meio esdrúxula. E ela disse assim pra ele: poxa, no dia em que se acaba de saber que soldados e grandes chefes fizeram uma revolta, você está aí nessa posição, né? Pois então, E o daí, momento mas o que é isso, né? Revolução? Hã? Um Olha, é só isso que eu sei por enquanto. É o momento que ele tá com as formigas. Que ele entrou numa vibe ali de enxergar formigas por tudo. Ele tá tomando um copo da água, ele vê que as formigas estão entrando pela boca dele naquela água. E daí ele começa a perseguir essas formigas e meio que se encosta no ladrilho, no chão. Isso. E começa a se escorregar, assim, tipo, como se estivesse perseguindo, que nem fazendo igual as formigas. E daí a Maria Rebola entra e dá essa notícia, tipo, e pega ele naquela situação. Tipo, o que tá acontecendo contigo? O que tá acontecendo aqui, né? Essa personagem, eu acho que ela é a mais fofoqueira, né? Não sei se vocês tiveram essa sensação. Eu não sei, porque todos pra mim são bem sim, fofoqueiros todos. aqui. Eu não livro ninguém disso aqui, não. E pra piorar ainda, né, tem uma personagem que é a Branca, que acaba virando uma vidente, né, depois de um certo tempo, e começa a ver o futuro. Eu achei bem interessante a forma como a Lídia Jorge consegue, então, nos informar coisas que os personagens vão acontecer com os personagens, sem aquele lance, tipo, de contar cada um como é que vai ser no capítulo final. A Branca, ela vira, na verdade, uma pessoa que diz: olha, a Carminha vai ficar grávida, vai ter um filho com o sujeito e vai fazer isso e aquilo. Então, achei uma forma interessante até de ela... Já que é um universo fantástico que ela tá mostrando ali, aceito isso, né? Como diria já até a Carminha, né? Aceito. Que o personagem saiba o futuro, né? O futuro é o presente que vai mais devagar, uma coisa assim que eles falam no momento do livro. Eu acho que, na verdade, o que é mais difícil do livro é até tu entender que, na verdade, é uma mistura, uma leitura mágica, sei lá, que tem... É difícil porque, na verdade, parece que é uma coisa, é uma descrição de um vilarejo normal. Mas, na verdade, tem essas coisas mitológicas. Tem um momento que ela fala aqui, até nesse prefácio, que se ela não tivesse lido o Gabriel Garcia Marques, ela escreveria da mesma forma. Mas quando eu tava lendo o livro, eu pensei, ela deve ter lido o Gabriel Garcia Marques. Porque tem muita coisa aqui de realismo fantástico, coisa meio 100 anos de solidão, assim, que a gente pode puxar e ver, assim, algumas referências. Eu lembrei um pouco mais de um conterrâneo dela, assim, guardadas as devidas proporções, mas guardadas bastante. Saramago, que também... Saramago também usa um pouco dessa coisa do realismo fantástico, né? Mas o Saramago é fantástico. Vamos agora com nossos, então, apontamentos finais, começando com Júlia Ramona. A gente sempre pensa, assim, quando a gente vai fechar o programa, no que a obra passou, assim, pra gente, né? Depois de ler e ter sido uma leitura difícil, como todos colocaram. O que quer dizer, né? Porque tem a mistura ali do fantástico com o por trás, então, essa revolução, que foi uma coisa que de fato aconteceu, é verdadeira. Então, eu acho que aquilo foi, assim, por mais fenômenos que eles achavam que aconteciam naquela comunidade e por mais que essa revolução tenha sido difícil, foi longe deles, eles não acompanharam, aquilo quer dizer que é o destino, vamos dizer assim, né? Eles se colocaram, seguiram o destino deles, até os soldados chegarem ali e dizerem para eles, mudou a situação. Agora, que nem a terra tá mais fértil, as plantas estão mais verdes, com essa revolução tudo se ajeitou de alguma forma e agora vocês vão ter uma vida um pouco diferente. Então, eu acho que é isso, assim, eles, em primeiro momento, eles aceitavam aquela vida que eles tinham, aquele destino que eles foram colocados, mas também aceitaram essa mudança que veio depois. Meio que mexeu comigo nesse sentido, assim. Óbvio que a Lídia Jorge é uma das escritoras portuguesas mais importantes, assim, esse livro foi o primeiro que ela escreveu. E eu gostei por conhecer, como eu nunca tinha lido nada dela, valeu pra mim por isso, assim, conhecer o estilo da autora, o que ela fez, enfim, o jeito, né, de escrever mesmo dela. E recomendaria a obra, mas com um certo cuidado, assim. Não é um livro para ler em uma semana. Não lê nas férias. São 200 e um pouquinho, assim, 203 páginas mais ou menos. Mas não é uma coisa que flui logo, assim. 200 páginas, você falou. O Rodrigo falou, senta numa tarde e tu lê o livro. Mas esse não. Esse tu requer tempo para te ir digerindo, assim, todos os acontecimentos. Fernanda Schmidt?
Sabe que quando, no final do clube, eu sempre acabo gostando mais do livro, assim. Porque a gente começa a discutir, daí começa a perceber algumas coisas. E eu também recomendo a leitura, assim, com cuidado. Acho que não é uma leitura de férias, é uma leitura pra te ir lendo aos poucos, assim. E principalmente pra quem gosta de literatura, assim. Porque é uma leitura desafiadora. Você tem que ler frase por frase, interpretar qual o sentido daquilo, né? Que pode ter mais do que um. Na verdade, acho que quase tudo tem mais do que um sentido. E agora, assim, percebendo, eu gostei do livro. E eu acho, assim, que... Tipo, a gente tava comentando antes, que o vilarejo lá não tinha internet, né? E eu fiquei pensando nisso. Naquela época ainda não tinha chegado essa Faltavam 20 anos ainda pra chegar. Mas eu fiquei pensando, hoje até a gente com internet, enfim, até muita gente não quer saber do que tá acontecendo. Tá tão preocupado em fofocar, sabe? Até nas redes sociais, tipo o Facebook, tu tá ali mais atento a ver o artista, o que o artista tal tá fazendo e tal. Então, na verdade, é uma coisa... mas eu acho que isso não tem problema. Eu só acho ruim a fofoca da vida alheia. Fora isso, tá ótimo. Mas, tipo, do artista na vida alheia. Tudo bem. Mas eu recomendo até pra ter essa reflexão sobre, né, as preocupações, enfim, as nossas preocupações. A Fernanda conseguiu mudar o pensamento dela de uma hora, do começo do programa até agora. Você está muito volúvel, Fernanda. Tô muito sentimental. Não, mas foi bom porque a gente pôde conversar também e ter um novo entendimento do livro também, né? Isso que é bacana. Mas sou Joe, né? Mas eu achei interessante isso que a Fernanda coloca, de que mesmo hoje em dia, com toda a informação que a gente tem gente que é alienada e que quer também se alienar, quer estar mesmo fora disso, ou não... enfim, realmente não quer ficar aberta para as coisas, né? Então isso é bem comum. Eu acho assim, ao longo de todas as temporadas do clube que a gente fez, eu acho que essa temporada em especial, a gente tem experimentado livros difíceis, livros metafóricos, mas isso também faz parte da nossa evolução aqui como leitores, né? E é uma coisa que a gente convida os nossos ouvintes, nossos telespectadores, enfim, também, né, fazerem essa caminhada junto conosco, ter esse entendimento, essa evolução. Então, às vezes, os livros, eles são difíceis, são muito metafóricos, eles exigem, são leituras mais áridas, mas eu acho que valem a pena. E, como o nosso tempo já acabou, eu preciso dizer que eu acho que esse livro vale muito também pelo aspecto realmente do fato histórico, né? Então, nos traz, assim, um entendimento. Se a gente não sabia muito da Revolução dos Cravos, a gente se obrigou a procurar e saber. E sempre que a gente aprende uma coisa, a gente aprendeu uma coisinha só. Lendo o livro, a gente já ganhou realmente muito mais. Certo? Isso aí. Eu gostei, na verdade, de ter a experiência de ler o livro, muito mais que eu gostei do livro, na verdade, mas a experiência de ter conseguido pegar o livro. Confesso que quando terminei, deu um certo alívio, assim, por ter conseguido terminar aquela prova de ler O Dia dos Prodígios ali de A. Jorge. Quero ver se eu consigo me desafiar a ler um outro dela também, né? Porque ela tem outros livros, inclusive ela escreveu um livro ao mesmo tempo que escrevia esse. Então ela parou começou outro e foi assim. Os primeiros livros dela foram por aí. E quero também convidar os ouvintes e os telespectadores a procurarem também a Lídia Jorge para darem uma olhada, porque é uma das autoras realmente mais importantes de Portugal, mas aqui pra gente, a gente, claro, lembra de Saramago, lembra de outros autores portugueses, não tanto da Lídia Jorge. Então, ela é uma autora que ainda pode não ser tão conhecida aqui no Brasil, mas que legal que a gente pode trazer uma autora não tão conhecida para que ela fique agora, então, né, mais próxima dos nossos ouvintes e telespectadores também aqui do clube. Júlia Ramona, Fernanda Schmidt, Camila Kiel, valeu. Até a próxima. Até o próximo Clube do Livro, então, aqui na Unicinos FM e também na TV Unicinos. Grande abraço.